Olá, boa tarde. Já estamos no ar ao vivo pela TV Câmara, canal 12.3 e Rádio Câmara 105.3, porque hoje, terceiro dia de sessão ordinária aqui no plenário Cosme de Farias, na Câmara Municipal de Salvador, voltando aos trabalhos. Os vereadores já estão por aqui, alguns chegando devagarzinho, outros já se complementando, tomando os seus lugares, porque os trabalhos, mais uma vez, recomeçaram. E antes de carnaval, muitos vereadores, muitas pautas aqui para serem discutidas e trabalhos também para ser anotados e também pedidos aqui à plenária. Então, a gente está aguardando agora o nosso presidente Carlos Muniz chegar para começar essa sessão, que já está aqui com muitos vereadores na casa, muita gente já chegando devagarzinho, para tudo isso realmente acontecer. Esse terceiro dia tem muita coisa para acontecer aqui no plenário Cosme de Farias. Aqui comigo eu estou com o vereador César Leite, que vai falar sobre as cores, né, de Salvador. Sim. Boa tarde, o que é que o senhor tem aí de ótimo para falar aqui para a gente sobre esse assunto? Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Câmara. É um projeto que nós iniciamos durante a campanha, baseado inclusive em algo que já se faz em Salvador, que é o morar melhor. Então hoje a Prefeitura de Salvador já faz toda a recuperação, a reforma de lares de muitas pessoas aqui da área interna. Porém, a gente quer associar isso com as cores de Salvador, com o turismo de Salvador e como Salvador é bonita. Há áreas como o DIC, todas aquelas casas a gente pode pintar de forma colorida para fazer um novo ponto turístico de Salvador. Imagine você chegar lá no DIC e ver todas aquelas casas coloridas. Também no subúrbio ferroviário a gente pode trabalhar. Por que isso? Em Valparaíso, no Chile, já se faz assim. Nas ilhas gregas, todas as casas brancas, isso é um ponto turístico, né? As Paint Ladies nos Estados Unidos, São Francisco, também você vai assistir as casas coloridas. Por que não em Salvador, com tanto colorido? Então, nosso projeto de indicação faz com que o prefeito possa pensar nessa possibilidade de fazer reforma nessas casas com o intuito de pintar de forma colorida, bonita, contemplando essas paisagens da nossa cidade. Isso, com certeza absoluta, vai atrair novos turistas e as pessoas que moram nessas casas podem desenvolver seus negócios, restaurantes, né, outro tipo de atendimento, de artesanato, ou seja, novas oportunidades do turismo e de emprego. Que ideia maravilhosa, viu? Eu também penso que Salvador precisa de mais cores de verdade. Mas existem cores específicas? Não. Isso pode ser desenhado, claro, com técnicos específicos. Pode conversar com as pessoas de suas casas para saber se você gosta do amarelo, gosta do vermelho, gosta do verde, de forma que seja um painel muito bonito. É isso que eu acho que vai ser fantástico. Quando eu chego no DIC, e você pode chegar no DIC e pensar que todas aquelas casas coloridas e tirar uma foto e saber, ali foi em Salvador. Vai ser uma coisa maravilhosa. Eu tenho certeza que o prefeito Bruno Reis ele vai adotar essa nossa ideia. Tomara, viu? Para mim também vai ser uma maravilha, porque vocês vão estar interagindo também com a sociedade, né, com os moradores. Sem dúvida, isso já se faz no mundo todo. Não é invenção de César Leite, apenas a gente tem que ter uma sensibilidade, né? A gente que conhece grande parte do mundo, graças a Deus, né? E eu acho que é uma coisa oportuna a gente conhecer outros lugares, outras sociedades, e saber o que é que eles pensam e como vivem. E poder trazer as coisas boas para a nossa cidade. Que nosso povo já é tão acolhedor, imagine o turista chegando e tendo um painel desse fantástico na nossa cidade. É verdade, parabéns pelo projeto, muito obrigada pela sua fala aqui hoje, viu? Obrigada. Tem aqui comigo também Eliette, né, Paraguaçu. Chega aqui, Eliette, como está linda, parabéns. Falar um pouquinho também, né, eu sei que você vai mudar o assunto, mas você botou aqui que vai falar um pouco do carnaval. Fala um pouco e o do assunto que você vai trazer para a gente. Qual é o próximo assunto? Boa tarde. Boa tarde. Gostaria de agradecer, né, por a gente ter essa oportunidade de falar sobre os bairros de Salvador, de falar de uma potência que é a cidade de Salvador, que é cultura, que é um território muito alegre, no sentido de que a gente contagia o Brasil a partir da nossa beleza, mas também da nossa cultura.
Mas como é que a gente discute a cultura em Salvador sem enxergar os bairros periféricos, sem enxergar as populações das ilhas, né? Discutir o carnaval em Salvador é discutir a população de Salvador, mas também que a cidade ela seja uma cidade inclusa, tanto para o turista que vem para Salvador, mas também que essa cidade precisa também respeitar e considerar essas populações que faz Salvador todos os dias, que constrói essa cidade todos os dias. Falar de carnaval é falar de economia. E é preciso que essa economia ela seja localizada da mão de obra local e daqueles menos favorecidos, porque os ricos continuam mais ricos e aproveitam a nossa estrutura para ficar mais rico ainda. Então é preciso dizer que o Carnaval de Salvador ele precisa ser um carnaval com justiça, com igualdade, com... de fato, essa população tenha direito. Por exemplo, pensar o carnaval nos bairros menos favorecidos, pensar o carnaval nas ilhas, pensar o carnaval onde a sociedade se reconheça nessa cidade. E que a cidade de Salvador ela precisa ser uma cidade de acesso, uma cidade acessível à sua gente. E para a gente é muito importante debater o carnaval nesse momento histórico que a gente vivencia no Brasil e pensar como é que você discute tanto a cultura e não, de fato, implementa política pública que melhora as condições de vida das pessoas que fazem a cultura na cidade. Então é com esse espírito que o Mandato das Águas tem dialogado com a ministra Margarete Menezes, que é uma filha também de Ilha de Maré e que está aí com todo o interesse de construir, de fato, uma cultura na cidade de Salvador, olhando aqueles que são a cultura viva, né? Essa cultura ancestral. E é importante também dizer que a gente trabalha não só pensando em uma cultura que se aconteça uma vez no ano, é uma cultura permanente, uma cultura onde essas populações ela faça a sua cultura no bairro, precisa ampliar o carnaval para os bairros de Salvador. Mas tem outro tema também que eu queria falar, que nesse momento também, para as comunidades pesqueiras, e aí é bom a gente dialogar nesse sentido, enquanto uma marisqueira quilombola, moradora de Ilha de Maré, moradora das águas, é preciso que o turismo náutico de Salvador ele precisa respeitar e considerar essas populações que ali trabalham. A gente está vivendo situações muito difíceis com a chegada em massa do jet ski, onde não respeita o território pesqueiro, onde passa por cima de nossas redes, onde tem acidente de morte, acidente grave na Baía de Todos os Santos, e as comunidades pesqueiras precisam ser reconhecidas, precisa ser enxergada, precisa ter respeito à cultura do trabalho diário que essas populações vêm vivenciando. Então, a Baía de Todo Santo ela é nossa, mas também precisa ser respeitada, precisa ser considerada que ali existe uma população que trabalha nas águas e essa população que trabalha nas águas precisa ser respeitado a partir dos seus estoques pesqueiros, a partir de suas coroas, a partir das suas áreas de manguezais e a partir da tranquilidade que as marés precisam ter para que a gente consiga pescar com muita... Sob a proteção de nosso Deus. Como é que eu posso dizer? Está aberta a segunda sessão ordinária, a primeira sessão legislativa, a 20ª legislatura. Realização 5 de fevereiro de 2025, às 14h30. Votação da ata. Tem? Não. Pronto. Então, pronto. Leitura da ata. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Leitura do primeiro expediente. Primeiro secretário, vereador Tinoco. Sem expediente nessa sessão, presidente. Quero votar aqui o requerimento especial número 1 de 25, requer à mesa. Sessão especial no dia 6 de fevereiro, de amanhã, às 18 horas, comemoração dos 25 anos do sacerdócio do padre José Jorge de Brito Souza, do vereador Ninho. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Abrindo os registros, as inscrições, temos aqui o vereador para registros, Sandro. 3 minutos. Faça uso da palavra. Pode se inscrever. Registro.
3 minutos para cada um que queira se inscrever. Faça o sinal para que eu possa anotar aqui. Marta Rodrigues. Você pediu, Marta? Marta? Ela pediu. Ela quer mais para o final. Marta depois, ela quer, mas não quer no fim. Ela quer ouvir. Quer falar, Muritoca? Registro. Vereador Sandro, 3 minutos para registro. Primeiramente, muito obrigado aí mais uma vez pela oportunidade da fala. Hoje eu queria aqui chamar a atenção da população baiana, da população de Salvador, e eu peço também o silêncio e a atenção de todos vocês, amigos vereadores, porque o que eu vou falar aqui é de extrema importância e afeta diretamente a vida do cidadão. Talvez a população não saiba, mas o governador do estado está fazendo uma dívida no nome de cada um de vocês que estão assistindo aí agora. Uma dívida. E é o povo que tem que pagar. Jerônimo Rodrigues já pegou mais de 20 bilhões de reais em empréstimo. Está fazendo mais de bilhões e bilhões e bilhões de reais em empréstimo no nome do povo. É você que está assistindo que vai pagar essa dívida, meu irmão. Você que está assistindo, você que vai pagar. Jerônimo está sujando o seu nome e a bancada da esquerda aqui não está falando sobre isso. Na hora de vir aqui reclamar, tem que fazer tal coisa, tem que assistir o pobre precisa de ajuda, os políticos têm que resolver a vida da população. Vem aqui reclamar que Jerônimo está pegando aqui empréstimo no nome do povo. A irmã do governador aqui, a vereadora Marta Rodrigues, irmã do governador, poderia vir aqui reclamar sobre isso. Porque não fiscaliza, porque não cobra o governador. Sandro, você só cobra o governador, você não fiscaliza a prefeitura. Fiscalizo sim, vou em UPA, vou em UBS, fiscalizar, fazer o trabalho que um vereador tem que fazer. E fiscalizo. Agora, por que a bancada da esquerda não vem fiscalizar aqui o governador do estado? Foi logo? Pronto, fica aí. E eu não quero brigar aqui com vocês, não. Eu quero fazer um trabalho legislativo e falar o que é que eu penso. Porque eu fui eleito para isso. E eu cobro dos senhores e das senhoras, venham aqui falar também dos problemas das mazelas sociais que o governo coloca ao povo da Bahia. Ninguém tem coragem de falar sobre isso. Marta Rodrigues, a vereadora Marta Rodrigues poderia subir aqui para dar uma dica ao irmão dela. É isso aí, você que está assistindo, fique sabendo que Jerônimo está fazendo uma dívida no seu nome de mais de 20 bilhões de reais. Obrigado, vereador. Vereadora Marcele, para registro, 3 minutos. Já passou, passa o menino aí. Acho que uma licença de saúde aí. Já passou, já foi aprovado. Boa tarde, vereadoras e vereadores, caros colegas da Câmara. Hoje eu vim aqui fazer uma denúncia, inclusive chamar a atenção do Ministério Público para o que está acontecendo na cidade de Serrinha. Não sei se é de conhecimento de todos, mas foi colocada uma lei onde os animais que estão abandonados nas ruas serão levados para abate. Ou seja, eles querem tirar os animais das ruas e matar esses animais. Aonde é que já se viu isso? Que retrocesso é esse, prefeito? Vamos fazer política pública. Vamos se inspirar no que a gente faz aqui em Salvador. Quando existe um animal abandonado, seja ele de grande porte, como o senhor retrata aí nas suas redes sociais, o animal aqui em Salvador ele é recolhido, acolhido, tratado e posteriormente colocado para adoção. Seja equino, seja bovino, seja caprino, não importa. O que a gente não pode fazer é deixar com que esses animais eles morram. E a Prefeitura de Serrinha quer simplesmente matar os animais abandonados. Quer dizer, se existir um idoso abandonado na rua, por alguma aventura, você vai abandonar? Isso é política pública? Isso não é de política pública, isso é tapar o sol com a peneira. Isso é fazer um sistema, um matadouro. Uma cidade como essa deveria repensar esse tipo de atitude, esse tipo de política. Isso é um retrocesso. No Brasil, isso é um retrocesso. Nós precisamos pensar em castração, em adoção, em campanhas de não abandono de animais. É dessa forma que a gente consegue controlar animais abandonados. É educando a população, é trazendo consciência à população.
Quer dizer que você vai matar agora? Prefeito, pelo amor de Deus, tenha bom senso. O Ministério Público se pronuncie. Haja em relação a isso, porque eu não vou permitir que animais abandonados sejam mortos e sacrificados a mero e bel prazer do prefeito. Isso não se faz, isso não é humano e isso não é tratar de política pública. O prefeito foi eleito para cuidar do povo, para cuidar da cidade, para cuidar do meio ambiente, para cuidar dos animais. Não é dessa forma que a gente diminui zoonose. Zoonose está aí, Salvador é exemplo disso. Mas Salvador criou um plano de governo, um plano de resgate de animais de grande porte. Se você vê um animal abandonado na rua aqui em Salvador, você liga para 156, é a equipe da diretoria animal, imediatamente, junto com a Guarda Municipal, junto com a Trans Salvador, junto com os órgãos responsáveis, vão lá, resgatam, existe uma multa para quem abandonou aquele animal. Você cria um sistema de conscientização do abandono e vem funcionando muito bem, por sinal. Então, se inspire em cidades que realmente têm feito política pública para bicho. Matar bicho não é a solução. E se o senhor está procurando esse tipo de política, o senhor vai ter que ouvir verdadeiros protetores de animais, porque eu vou para cima e não vou permitir que situações como essas estejam acontecendo em uma cidade da Bahia, da qual eu também sou baiana, sou vereadora de Salvador, eleita para defender os animais. Só que quando você é protetor de animal, você não é só da cidade de onde você reside e da onde você legisla, não. Você é de todo o Brasil. Para concluir, vereador. Portanto, prefeito, repense a sua atitude. Ministério Público, veja o que está acontecendo. O prefeito de Serrinha quer matar os animais abandonados nas ruas. Isso vai acontecer. Vocês vão permitir que isso aconteça? A população também precisa se manifestar. E eu peço que todos os protetores de animais, seja eles daqui de Salvador, seja eles da Bahia, ou seja eles do Brasil, se pronunciem e façam com que isso não aconteça. Isso é um verdadeiro absurdo, isso é uma calamidade pública, isso é um retrocesso para o nosso país. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Lembrando que nós estamos com problema na internet, voltamos ao analógico. O tempo está sendo contado aqui no reloginho. Com a palavra, por 3 minutos, o vereador Gordinho da Favela, para registro. Estou contando seu tempo já, viu, Gordinho? Você tem que fazer esteira, viu? Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores e vereadoras. Venho aqui hoje, saudar um ilustre amigo, Renato Schindler, que se faz presente aqui. É um cara que tem um trabalho social muito grande. Hoje está herdando esse trabalho do pai. Então, meu amigo, lhe desejo boa sorte, que você possa continuar fazendo um trabalho bem ao povo, a favela, o pessoal que mais precisa da sua ajuda. Que Deus te abençoe nessa nova caminhada, nessa nova jornada. Vamos para frente. São Caetano está de braços abertos e os vários bairros de Salvador. Seja bem-vindo. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Gordinho da Favela. Vereador Hamilton, para registro, tempo de 3 minutos. Senhor presidente, boa tarde. Senhores vereadores e vereadoras também. Certo? O nosso registro hoje vai pautar o início do ano letivo no nosso município. Ontem foi a jornada pedagógica dos professores e professoras da Rede Municipal de Educação de Salvador, onde esteve presente o prefeito, o secretário, e os nossos colegas lá, que estão muito motivados para começar o ano letivo e muito esperançoso de que o prefeito, de fato, venha a cumprir o piso profissional dos trabalhadores da educação, porque nós consideramos que é absurdo o que está acontecendo. Eu sou professor, sou do chão da escola, acompanhava diversas escolas do município como coordenador pedagógico, e a gente conhece, de fato, os problemas que as nossas escolas enfrentam, o quanto os nossos professores se dedicam. A sua grande maioria são professores, diga-se de passagem, com
pós-graduação, mestrado, doutorado, mas, no entanto, não tem o seu piso profissional reconhecido. Nós consideramos isso completamente um absurdo, não pode continuar acontecendo, principalmente quando nós tomamos conhecimento de que está havendo, de certa forma, apuração sobre possibilidades de desvio de recursos públicos da Secretaria de Educação, que já foram estimados em 67 milhões de reais. Portanto, a nossa fala aqui é para garantir esse registro e para que os meus colegas vereadores e vereadoras aqui presentes possam, de fato, repensar essa relação com a categoria dos professores e professoras e, ao mesmo tempo, sinalizar para essa categoria de que essa Câmara, de fato, reconhece o seu trabalho e que fará de tudo para interceder junto ao prefeito da nossa cidade para que o piso profissional dessa categoria seja pago, tá bom? Muito obrigado, senhor presidente, pelo registro, tá? E fica aqui a nossa fala para sensibilização de todos os meus colegas. Obrigado, vereador Hamilton. Vereadora Eliette Paraguaçu, para registro, 3 minutos. Presidencialista mesmo, velho. Presidencialista mesmo. Da sessão já foi aí. Uma boa tarde à mesa, uma boa tarde a todas as pessoas. Eu queria aqui falar de um ponto que é grave, que a gente está vivenciando na Baía de Todos os Santos, que é a privatização das ilhas de Salvador. Então, é importante dizer que essa casa precisa debater com as comunidades pesqueiras, as comunidades das ilhas, essa tentativa de privatização tanto das praias, mas também desse trabalho que é dessas comunidades que vivem a partir da produção das águas. E o outro tema é sobre o saneamento básico na cidade de Salvador. É preciso essa casa discutir sobre o saneamento básico, pensando na saúde coletiva e pensando nesses processos de adoecimento que tem cometido a esses territórios, ou seja, aos bairros menos favorecidos nessa cidade, os bairros negros, os bairros periféricos e os bairros das ilhas. Então, essa casa precisa discutir o saneamento básico, mas também pensar de como é que a gente consegue dialogar com as comunidades a partir dessa ausência dessa política, mas também pensando nessas populações que produzem nas águas, e o saneamento básico é um do pivô que leva à insegurança alimentar dessas populações. Obrigada. Quem quiser, depois vai avisar. Obrigado, vereadora. Vereador Aleluia, para registro, 3 minutos. Presidente, nobres colegas, fazer meu registro de hoje, a ratificar o projeto de lei, 2 projetos de lei, na verdade, que eu protocolizei na casa. Um versa sobre o aluguel de cadeiras no Porto da Barra. Hoje até dei entrevista lá para a TV Aratu, na própria praia, explicando o assunto. E o que eu tenho a dizer é que não podemos ficar contra o livre mercado, contra os empreendedores, mas também a população não pode aceitar, os banhistas não podem aceitar uma verdadeira coerção, pois as cadeiras ficam ou ficavam dispostas ou predispostas antes de demandar o aluguel. Esse projeto foi muito abraçado pelos banhistas, pelos moradores, pelos soteropolitanos, e eu vejo que é essencial a casa discutir o assunto, que o projeto tramite nas comissões e a praia ou as praias de Salvador sejam dispostas e livres para os que a usufruem. Portanto, presidente, registro aqui o projeto de lei, mais uma vez, que impede a predisposição
de cadeiras vazias, ou seja, que a praia ou as praias fiquem tomadas por cadeiras vazias sem a devida demanda de qualquer aluguel. Não quero aqui impedir o trabalho ou o empreendedorismo de ninguém, mas também a nossa liberdade, a liberdade dos banhistas, a liberdade dos soteropolitanos não pode ser tomada. Muito obrigado, presidente. Parabéns, vereador, aleluia, pelo projeto. Eu passei lá domingo, já estava lotado de barracas de novo e a população achou ótima a greve que eles fizeram. A praia voltou a ser do povo, que tinha sido privatizada pelas pessoas que alugam barracas ali. Quero passar a palavra ao vereador Felipe Santana. Botei. Boa tarde a todas e todos presentes, a quem nos assiste, nos acompanha pela TV e Rádio Câmara. Queria registrar aqui, presidente, amanhã, dia 6 de fevereiro, é o Dia Internacional da Internet Segura. Então, gostaria até que essa casa e os nobres colegas fizessem uma força-tarefa em combate aos fake news, a esse modelo sensacionalista que está acontecendo de ataques. E as pessoas merecem as informações verdadeiras. Parabenizar a todos os jornalistas e comunicadores e comunicólogos que atuam de uma maneira séria e verídica e não de uma maneira de ataque baixa, levando mentiras, inverdades, confundindo a população com informações fakes e através de robozinhos e instrumentos inapropriados nas redes sociais. Então, aqui reitero o meu posicionamento com a verdade, a seriedade e com os verdadeiros profissionais de educação e de comunicação que levam a palavra, levam a informação, levam a notícia de uma maneira verdadeira e real para todas as pessoas. Então, amanhã, dia 6 de fevereiro, tem o objetivo de promover o uso seguro, ético e responsável da internet. Foi criado pelo INSAFE, a rede europeia de conscientização sobre a segurança online, e a data mobiliza tanto governo quanto empresas, escolas, sociedades civis, e eu mobilizo essa casa, peço a todos que realmente façam essa divulgação e combate ao fake news, para que a gente consiga evitar e diminuir os crimes virtuais, né? O cyberbullying. E nosso principal desafio é abordar o combate à desinformação, às informações fakes, que podem influenciar na conduta, na postura e no pensamento da nossa sociedade, não só no momento eleitoral, mas no momento realmente de criação, de incentivo, de passar informação e principalmente de conscientização da nossa população. Então, essa iniciativa a gente tem o objetivo de desenvolver um pensamento crítico, efetivo e checando de fato, realmente, o consumo consciente das informações para que nós, representantes do povo, evitamos, não cairmos nesse erro de disseminar conteúdo falso ou manipulado para atingir qualquer pessoa, qualquer político, qualquer segmento com inverdades. Vamos tratar essa casa como ela é, séria, e sempre pautar a verdade, a legitimidade da informação. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Felipe Santana. Vereadora Aladilce, para registro, 3 minutos. Marta. E vamos abrir de novo para ver se alguém mais. Você? Depois de Marta. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, cidadãos presentes nas galerias e que nos assistem pela TV Câmara, ontem nós tivemos aqui um debate muito interessante e acho que alguns temas foram colocados aqui que nós precisamos continuar, vereadora Marta, discutindo, porque são assuntos muito sérios e que a população de Salvador vem cobrando dessa casa um posicionamento. Eu me refiro ao reajuste, o aumento de 40 centavos na passagem do transporte coletivo aqui em Salvador, que o prefeito decretou no dia 2 de janeiro e fez isso ainda
né, naquele clima, a população naquele clima de festa, não tem estudante em escola, os estudantes voltaram, né, hoje, essa semana que estão voltando, aliás, segunda-feira, que voltaram, e a cidade foi surpreendida com esse aumento. Quero lembrar que essa casa, vereador Maurício Trindade, tem uma responsabilidade especial. A lei orgânica não foi alterada nesse artigo, que é o artigo 244, que estabelece claramente, antes de decretar qualquer aumento da tarifa de ônibus ou de transporte coletivo, o prefeito deverá encaminhar para a Câmara Municipal a planilha de custos. Não me consta que ele tenha enviado, até porque no dia 2 essa casa estava em recesso. Então o prefeito aproveitou o recesso, pegou a população de surpresa e descumpriu, vereadora Marta, a lei orgânica do município, a qual ele deve cumprimento, obrigação. Então, eu queria registrar isso. Acho que nós não podemos concordar, aliás, nem concordar, nós não podemos ficar silentes com essa questão. Nós temos que cobrar do prefeito que mande para essa casa e que revogue, porque Salvador não pode ter uma tarifa maior do que São Paulo. A população de São Paulo tem um PIB e um poder aquisitivo muito maior do que a população de Salvador. Aqui nós somos a 17ª capital em poder aquisitivo. Então, eu queria trazer novamente esse caso aqui, também dizer do nosso repúdio ao aumento do elevador Lacerda. R$1 é muito caro. Aliás, o elevador é transporte. O elevador deveria ser gratuito nessa cidade, porque é um equipamento necessário, fundamental, principalmente, como disse aqui Eliette, para quem mora nas ilhas. A população em situação de rua, vereador Silvio Humberto, eu já fui testemunha sendo enxotada das cabines do elevador. Imagine agora que eles não vão ter nem 15 centavos, né, não vão ter R$1 para poder subir ou descer o elevador. E eu finalizo com outro assunto que foi tratado aqui, que é o aumento de 50%, até 50%, na taxa de resíduos sólidos. Também não podemos concordar com isso. Foi um aumento dado sem transparência, não tem tabela de receita. Esse tipo de cobrança de tributo tem que estar muito bem explícito. O professor Edivaldo Brito não está aqui, mas ele há de concordar comigo, e está ali Silvio, que é da área também. Nós temos que ter muito cuidado, porque acaba sendo escorcha para a população. E a questão tributária, nós temos que, essa casa é responsável também. Somos nós que aprovamos os tributos. E nós não votamos isso, de aumentar 50%. Aliás, o prefeito divulgou, alto e bom som, que não haveria aumento de IPTU. E aí vem o IPTU, vem no mesmo boleto a taxa de resíduos sólidos. Ele dá o aumento de 50% na taxa de resíduos sólidos, que é a forma de aumentar a arrecadação. Nós, da bancada de oposição, protocolamos na Secretaria da Fazenda um ofício cobrando da secretária informação sobre o número de imóveis que tiveram até 50% de reajuste e aqueles que só tiveram 4,78. Por que, vereadora Marta? A gente foi olhar e nós recebemos, inclusive, boletos de apartamentos de propriedades da mansão Wildberg, que são aqueles apartamentos, aquelas propriedades mais caras, que só tiveram 4,78. Enquanto os imóveis que são da classe média e de outras faixas, a faixa C e D, tiveram até 50%. Então, qual é o critério? Para concluir, vereadora. Para concluir, senhor presidente, conto também com o vosso apoio para nós convocarmos a secretária da Fazenda aqui, já que ela não recebe, conforme ontem foi colocado aqui, convocarmos, porque isso é muito sério. Nós não podemos brincar. O prefeito vai acabar se notabilizando como o rei da taxa.
o rei da taxa, das taxas aqui em Salvador. Quero aqui somar com o vereador Hamilton, dar as boas-vindas também no ano letivo aqui a nossa criançada e aos professores dessa cidade, que é uma categoria fundamental, e dizer que além das reivindicações da categoria, nós precisamos também verificar, Milton, o sistema de matrículas. Tem muita gente ficando sem matricular seus filhos por causa do sistema de matrícula adotado. E a gente precisa, nós, vereadores e vereadoras da bancada e de outras comissões, aprofundarmos o debate e investigarmos essa situação, porque com a educação não se brinca. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Fala do Wildberg, o vereador Alberto veio reclamar aqui do local da moradia dele, mas a senhora tem toda a razão. Do apartamento Wildberg, mas não é momento agora. Com a palavra para registro, vereador Tinoco. Então, vereadora Marta. Depois está inscrito aqui o vereador Alberto. Depois de Alberto, vereadora Marta. Eu tenho que convocar para amanhã, dizer que a instalação amanhã. Aviso? Não? Pronto. Vai convocar para instalar? Não, amanhã convoca a instalação amanhã. Ele não precisa convocar. Foi isso que eu perguntei aqui, não precisa convocar. Amanhã tem que estar aqui para instalação. 9 horas. Posso falar? 9 horas da manhã. Sim, sim. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhor presidente, eu até peço para fazer esse registro aqui antes da minha fala, porque, dirigindo a todos os colegas, saberei sempre dividir e separar a minha função como primeiro secretário, estando à mesa, com imparcialidade, com responsabilidade, em atenção a todos os colegas, e a minha posição aqui na tribuna, seja nos registros do meu mandato em particular, seja também como líder do União Brasil. Eu quero, inicialmente, até aproveitar esse momento dos registros para a gente já também estimular o debate na casa. E vejo que a líder da oposição, a excelentíssima vereadora Ladio Souza, tem repetido, como ontem, hoje aqui, as questões associadas ao transporte, e eu ressalto a importância da gente ampliar esse debate, intensificar esse debate. Já disse no dia de ontem, repito, sou representante e quero ver as condições melhores de funcionamento, tanto do sistema de transporte especial complementar, quanto de mototáxi. E, é claro, já fiz isso antes da abertura do ano legislativo, quando apontava a necessidade de esclarecer à população o sistema integrado de transporte que a gente tem na nossa cidade. E, nesse momento, nós não temos, como qualquer soteropolitano, nenhuma noção de quanto será a tarifa do metrô. Agora, viu? Já passou do tempo. O contrato de concessão previa, e cada minuto que passa, o dinheiro que vai para remunerar a concessionária CCR é dos baianos que está indo. Todo mundo ausente. É preciso a gente, inclusive, abrir essa caixa preta para entender quanto é que de dinheiro dos baianos está sendo colocado para a CCR. E me parece que o metrô já venceu a validade, porque as linhas estão tendo problemas, com alguns trens parando, a população ficando no meio do caminho. E olhe que é uma área de extensão elétrica que tem que ter muito cuidado. Então, é preciso a gente ver, eu cobro aqui, dizendo com muita clareza, o metrô fica com 61% da tarifa do transporte na nossa cidade. É quem é mais e melhor contemplado com aquilo que aqueles que usam o transporte público pagam. Então, vamos sim ampliar essa discussão. E o nosso elevador Lacerda, nosso, porque está aqui na nossa frente, de todos os soteropolitanos baianos que pagavam 15 centavos, 15 míseros centavos para subir ou descer o elevador Lacerda. E agora não vai pagar mais, desde que
seja usuário do transporte público, tenha o Salvador Card. Ora, sim, aqueles que precisam do transporte público vão usar de graça esse que é um sistema de transporte, ligando a cidade baixa a cidade alta. Agora, quem descer dos navios que pagam uma grande tarifa de passagem e que chegar a Salvador, vai ter que pagar R$1. Ou seja, aqueles que estiverem visitando a cidade de Salvador, vai ter que pagar R$1. E aqueles soteropolitanos que não usam o transporte público, não pagam o sistema público de transporte, vão ter que pagar R$1 também. Então, vamos aqui também deixar muito claro, o elevador Lacerda, quando for reinaugurado, novinho em folha, para os soteropolitanos que usam o transporte público, será, repito, de graça. Mas, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, aí sim o tema no meu registro, para que isso não esfrie. Dia de ontem, o governador Jerônimo Rodrigues iniciou uma nova forma de comunicação com os baianos. Criou um podcast. E ali, o governador, então, externou uma série de informações. E, ora, gente, não é possível. A gente até entende, talvez, a tentativa de se dirigir a todos os jovens estudantes da Bahia, mas quando o governador, elogia, se contenta com os nossos jovens, tirando nota 200 na redação do Enem, não dá nem para poder ser um dos 5 fatores que avaliam. Gente, a prova do Enem é para testar a proficiência dos nossos jovens, a capacidade de interpretação de texto. E eu vou ler aqui para todos ouvirem ao bom som, qual foi o tema da prova do Enem de 2024. Abre aspas, desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Nós que defendemos a reparação, nós que defendemos por tanto tempo a necessidade da gente poder ter a inclusão, sobretudo a população preta, negra, parda, nos meios de educação, de saúde, nos meios de trabalho, o Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior. E o governador está contente com 200 da nota de redação. Isso não é saudável. E nós estamos repetindo que essa postura do governo do estado da Bahia de décadas tem sido exatamente tido como consequência o péssimo índice, a péssima, eu diria, performance da educação dos baianos, dos nossos jovens, que estão recebendo R$150 para estudar na escola do estado e não estão aprendendo nem a fazer uma redação do Enem. E nós aqui vamos continuar cobrando, sim, porque os jovens soteropolitanos, os 70 mil que estão matriculados no ensino fundamental 2 nas escolas estaduais e deveriam estar na escola municipal, que ensina melhor, porque o IDEB aponta isso, nós vamos continuar cobrando melhor educação para os nossos jovens. Vereador. Obrigado, presidente. Para registro, vereador Silvio Humberto, pelo tempo de 3 minutos. Quem agora? Você? Vai você? Então, Alberto, vereador Alberto, pelo tempo de 3 minutos. Obrigado, presidente. Maurício Trindade, grande parlamentar aqui da casa, ex-deputado federal. Parabéns pela condução, segunda condução dessa legislatura, já como Vossa Excelência, como presidente. Parabenizar todos os vereadores, vereador Duda Sanches, e agradecer aqui essa oportunidade, primeira vez que a gente está se pronunciando após as eleições, agradecer, André Fraga, aos mais de 12.617 votos, vereador Duda Sanches, que a gente teve aqui na cidade de Salvador, onde enfrentamos realmente uma eleição muito difícil, uma verdadeira batalha, vereadores e vereadoras. Saudar aqui, parabenizar pela recondução o vereador Kiki Bispo, novamente líder de governo. Isso aí é um reconhecimento que o prefeito Bruno Reis tem pelo trabalho que Vossa Excelência vem desenvolvendo aqui na Câmara de Vereadores. Vereador que eu tive a oportunidade, inclusive, de ser colega do seu pai, e você puxou toda a expertise de Everaldo Bispo. Parabéns, Kiki Bispo. Parabéns também à vereadora Ladilce,
que é a vereadora da oposição, né, que vocês possam ter realmente uma grande atuação, engrandecendo assim essa Casa Legislativa. E falar aqui, vereador Cláudio Tinoco, da questão da mobilidade. Acabamos de sair da audiência lá com o prefeito Bruno Reis, onde ele nomeou Pablo Souza como novo secretário, vereador Aladilce, de mobilidade, sucedendo Fabrício Miller. Ele, Fabrício Miller, ex-secretário, passou mais de 8 anos, vereador Marcelinho Guimarães Neto, na condução da Trans-Salvador, um estudioso, conhecedor, vereador Quiquibiço, talvez o maior do Brasil, da área de mobilidade, e agora o prefeito, na sua sala de reuniões, acabou de anunciá-lo, Pablo Souza, como novo secretário, sucedendo o ex-secretário Fabrício Miller, que fez uma excelente gestão. Sabemos que a questão do transporte público é um problema nacional, onde aumentaram-se os recursos para colocar nas linhas de ônibus, onde as pessoas, por conta da pandemia, também deixaram de utilizar esse transporte. Outros modais de transporte começaram a aparecer, como os Ubers e outras plataformas de transporte. Consequentemente, novas linhas também de ônibus. Agora o prefeito Bruno Reis está repensando, por conta da integração com o metrô. Quando houve a questão contratual, algumas linhas foram tiradas e agora, por conta de um BI, um estudo, o vereador Silvio Humberto já está se vendo a necessidade de se colocar linhas em determinadas áreas da cidade, em determinados bairros, para que a gente possa estar melhorando, assim, a mobilidade da nossa cidade. Além disso, vários ônibus, inclusive na semana passada, mais de 100 ônibus foram entregues com ar-condicionado, melhorando assim o conforto e a qualidade da mobilidade das pessoas que moram aqui na nossa cidade. No mais, é agradecer e que a gente tenha realmente um trabalho legislativo atuante, vereador Omar, para que a gente possa estar realmente atendendo os anseios aqui da cidade de Salvador. Muito obrigado. Obrigado, vereador Alberto. Para registro, vereadora Marta, pelo tempo de 3 minutos. Tempo livre, tempo livre. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores e vereadoras, a galeria, e aí eu quero me dirigir aqui ao presidente. Nós já estamos na 3ª sessão e sempre a mesa só com os vereadores. É importante também convidá-la para a mesa vereadoras, que nós temos 9 aqui nesta casa. Tínhamos na legislatura anterior e nesta também. Por isso é importante, e aí ajuda também no momento da flexionarmos o gênero, para como a gente se dirigir às vereadoras. Então é muito importante esse encaminhamento por parte do presidente. Mas, senhor presidente, eu quero trazer também aqui, que ontem o tempo não deu para me debruçar e trazer as informações, quando eu falei aqui também em relação às festas de largo, carnaval, que já está chegando. No dia 2 de fevereiro, todos nós estivemos lá para saudar Iemanjá, e alguns ambulantes, mais mulheres, me procuraram lá no percurso e trazendo a preocupação, o desrespeito por parte da prefeitura. E sem condição nenhuma, e a gente está vendo o sol como está na nossa cidade, sem nenhum sombreiro, sem nada que desse nenhuma garantia. Ainda tinha lá uma equipe de restrição, que a gente já percebe nas festas de largo, depois adentra o carnaval, em relação à cervejaria, o monopólio de uma cervejaria. E foi isso que eu identifiquei lá, e as pessoas me procuraram, trazendo também a situação, porque estava sem conseguir, e quando você limita, as pessoas que não querem aquela dali, querem outra cerveja, acaba não comprando. E isso prejudica também os nossos ambulantes, especialmente as mulheres que estavam lá, e as mulheres pretas,
que estavam vendendo, que é o momento que tem para aumentar o seu orçamento ou até mesmo se programar para durante o ano. Então, eu já quero, isso já identificamos isso no dia 2 de fevereiro, aí está vindo as outras também, a de Itapuã e as demais, e isso vai desembocar onde? No Carnaval. Por isso, presidente, que esta reunião do dia 12, ela é importante para a gente tratar também da questão dos ambulantes, porque o desrespeito é muito grande em relação a todas essas pessoas que no dia a dia vêm aguardando. E esta casa, acho que foi o próprio Maurício quem falou, quando a prefeitura escuta a Câmara, tem acerto. E lá atrás, eu lembro que nós fizemos um grande debate aqui, tanto eu como o vereador Silvio Humberto, em relação às filas para as pessoas irem se cadastrar para ter o acesso. Amanhecia o dia lá na BR, aguardando, e nós fizemos um bom debate e depois foi acolhida em relação e via internet. Porque tem tantos meios para a gente minorar, para a gente respeitar e dar dignidade à nossa população. Isso também foi uma iniciativa aqui da Casa, das vereadoras, dos vereadores, com todo este debate, porque as pessoas nos procuram, sejam aquelas que acreditam, que confiam, que têm um movimento, vêm até aqui na busca também de seu pleito ser atendido. Por isso, presidente Maurício, para a gente incluir também esta pauta, pela tamanha importância que tem da quantidade dos dias de carnaval, e a gente sabe que as pessoas, é nesse período que acumula para passar, na sua grande maioria, um ano inteiro de sobrevivência. Por isso que a gente tem que ter este olhar muito especial. E para dialogar também, e já concluindo, presidente, com o vereador que me antecedeu, nós precisamos, vereador, receber as planilhas. E eu lembro que da outra vez, para a gente receber a planilha, o presidente Muniz fez toda uma mobilização, foi quando nós recebemos já depois. Então, nós não sabemos dos dados, se esse valor de fato corresponde com esse aumento que foi de 40 centavos, que é muito grande para Salvador. Aí eu faço aqui um apelo ao líder do governo, o vereador Kiki Bispo, por gentileza, a casa precisa, porque se o prefeito coloca que ele tem as condições, a casa também precisa conhecer e receber antecipadamente todas essas planilhas para nos dar também essa situação. Então, é o momento também que o líder pode estar trazendo para a gente e depois a gente até trazer o secretário novo, que já tomou posse, para fazer esse debate da cidade em relação à tarifa, o transporte público, porque é quem desloca a maioria da população. E Salvador continua esta cidade desigual, racista, machista, e a maioria da população que pega o transporte e outros que não têm condições, presidente Maurício, dá um total de quase 40% da população que anda a pé. Não anda a pé para se exercitar, anda a pé porque não tem condições de pagar o valor desta tarifa. Então, é debates que a casa, para a gente garantir o nosso papel de fiscalizar e de debater amplamente com a sociedade, garantir a participação popular, porque sem a participação popular, o executivo vai continuar mandando para casa. Quando manda os projetos, e esses que não têm mandado, a gente já recebe o anúncio pela imprensa do aumento. Por isso que eu quero aqui manifestar e solicitar do líder do governo que faça essa mediação para a gente conhecer o que é que está acontecendo em relação às tarifas. Muito obrigada, presidente. Já concluindo. Agradeço sua tolerância. Gostaria de chamar a vereadora Cris, segunda secretária, para compor a mesa no lugar do vereador Tinoco, atendendo
a sugestão da nossa vereadora Marta, e como sugestão também, em vez de convocação, que as comissões que deverão ser instaladas de amanhã, em vez de convocação, faça os convites, como a vereadora Ladilce disse, tanto à secretária da Fazenda, quanto ao novo secretário de Transporte, que o estudo é feito pela SAL dos Pretos, que seja em forma de convite, inicialmente em forma de convite. Cris, a senhora foi convocada para compor a mesa, a presença feminina aqui, enquanto ouviremos o vereador Silvio. Uma comunicação inadiável do vereador César Leite, que já colocou aqui na mesa também o projeto de combate à cristofobia. Não é para ser aprovado hoje ainda não, né, vereador? Mas já vamos ler. Não, eu queria... Chegou notícia para a gente... Sim, vereador. Senhor presidente, sobre o desabamento do teto da Igreja São Francisco aqui, né? Algumas pessoas feridas. E ainda embaixo dos escombros ainda. E muitos irmãos católicos, né? Nos pedem, eu peço também a oração para essas pessoas, que possa Deus ajudar esse momento muito difícil. O apoio de toda essa casa, independente de religião, o Deus é único, independente de credo, independente de como cada um chama, é um Deus de amor, Deus de solidariedade, um Deus de empatia. Registro adiado também, vereador Tinoco. Microfone, vereador Tinoco. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Designado por Vossa Excelência, vou me dirigir lá para a igreja, nós que presidimos e vice-presidimos a comissão de atenção ao Centro Histórico, Centro Antigo, e farei-me presente lá por designação do presidente Maurício Trindade. Acompanhar dos colegas que quiserem acompanhar. Quem quiser acompanhar para... Acompanhar o vereador Tinoco para a igreja de São Francisco aqui, para dar solidariedade e ajudar junto à prefeitura que for necessário. Coloque nossa casa à disposição. Com a palavra para registro, o vereador Silvio, por 3 minutos. Obrigado, senhor presidente. Também hipotecar aqui mais do que solidariedade, dizer que nós estamos também aqui também à disposição, um fato bastante lamentável, espero que não tenha vítimas graves e que as pessoas que foram feridas possam rapidamente se recuperarem, né? Porque algo que nunca tinha acontecido é algo que nos deixa bastante... Né? E nesse momento que a cidade está com muita gente, né? Visitando as igrejas e outros espaços. Mas, senhor presidente, eu também quero me somar aqui, saudando os meus colegas professores, esses que estão no chão das escolas, professores e professoras, né, que mantêm viva, né, essa é a luta por educação pública de qualidade, e que tem algo que eu tenho repetido várias vezes, é que nós não podemos transformar a educação, a busca por uma educação pública de qualidade, em uma corrida olímpica quase que macabra entre o Estado e o município. Porque quando nós não obtemos uma nota elevada no Enem, isso não cai do céu, meu caro Kiki. Isso é um processo. Se a educação de base não vai bem, isso bate no ensino médio. Consequentemente, né? E quando assim os nossos não alcançam esses números, e o tema da redação, né, as pessoas do Estado, os estudantes, eles não alcançaram 1.000, mas estavam entre os 5 que ficaram nas notas 960, 980, mas tem um dever de casa que alcançaria a todos, que é a implementação de verdade da Lei 10.639 e a Lei 11.645. A 10.639 é a lei que institui o ensino da África e da cultura afro-brasileira nos currículos. Isso é uma lei de 2003, a primeira lei, né, do governo Lula. Então, você tem aí mais de 20 anos, se devidamente implementada, né, que tem tantos esforços da luta, fruto da luta do movimento negro, isso rebateria, entre outras coisas, positivamente no desempenho dos nossos estudantes. Então, quando fica nessa disputa, meu caro Hamilton, né, você que é do chão das escolas, não, o meu IDEB está melhor do que o outro, isso sobra para os nossos estudantes pretos, pobres da periferia, né, porque não é só uma questão desses números. Você tem que trabalhar um conjunto, é uma visão sistêmica que precisamos ter a cada dia, né, mais sincronia entre o município
nesse caso aqui, a capital e os estudantes. Porque de um universo de mais de 140 mil, você tem quantos estudantes nós somos? E aí você quer dizendo assim, não, é porque no IDEB do município está aumentando. E por que nos estudantes isso não se reflete no ensino médio? Né? Eu lembro que há 32 anos, quando o Instituto Cultural Steve Biko foi fundado, lá atrás, era no governo do carlista, e o Instituto foi fundado porque os nossos estudantes não conseguiam chegar na universidade. A universidade não era nem um sonho para os estudantes pretos pobres da periferia. As pessoas terminavam o ensino médio e consideravam que tinham se formado. E a gente disse, por que você está dizendo que você está formado, se na verdade você terminou o segundo grau? O que me preocupa é que nós perdemos muito tempo. É muito tempo. A Bahia, por exemplo, com uma única universidade federal, né, a Federal do Recôncavo, tem um pouco mais de 10 anos, enquanto Rio Grande do Sul, Minas Gerais, muitos. Então, isso impacta nas oportunidades de geração de emprego e renda da nossa população. Sobra para as mesmas pessoas. Então, eu acho que a gente precisa superar esse debate, né, dos números do IDEB e partir para uma sincronia, para uma ação sistêmica entre o município e o Estado, porque esse é um jogo que ganhamos todos. Porque eu participei o ano passado do programa, do lançamento do programa aeroespacial no Senai Cimatec. Quando você observava quem estava no lar, né, o presidente Lula estava aqui, o oficialato todo da aeronáutica, todos brancos. Né? E aí você faz esse programa, esse centro, vai ser da Bahia ou vai ser na Bahia? Né? Porque tem diferença. Porque Fortaleza conseguiu atrair o ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, lá para cima, porque 40% dos estudantes que passam no ITA vêm de Fortaleza, vêm do Ceará. E nós, nas aulinhas, lembrando de Renato Russo, nas aulinhas de inglês. Então, isso mostra o quanto nós temos que caminhar, e esse jogo precisa ser jogo ganha-ganha, porque sem isso nós vamos ficar nesse círculo vicioso que não resolve o problema. Então, eu entendo que nós precisamos avançar seguramente nesse debate, senhor presidente, e concluindo, né, de que a educação, e eu falo de uma experiência desse instituto que tem a capacidade mesmo de mudar a vida das pessoas, de a gente trazer, por exemplo, figuras como André Rebouças, para fazer trazer a figura que eu falo, para que as pessoas conheçam desse engenheiro. Você falar de política de popularização da ciência, tecnologia e inovação, e fazer um desafio franco, não pode ser para os nossos estudantes. Já falei isso aqui na outra legislatura, a nota 5. A nota 5 não gera competitividade para o mercado de trabalho. Você faz uma prova, tira 5, você é condicionado a fazer isso, você está dizendo 50% que você faz, está bom. Os nossos estudantes funcionam da seguinte forma. Eu disse, se eu chego em outubro... Para concluir, vereador. Vou concluir. Se eu chego em outubro, né, e nesse outubro eu faço meus 15 pontos, para que eu vou estudar mais? Como é que você vai entrar no mercado de trabalho e vai ser aprovado numa seleção se a sua média é 5? Não vai. Ou você vai trabalhar para dizer que 7, eu venho do Colégio 2 de Julho lá no início dos anos 80, né? Nisso, não, fiz o vestibular em 80, passei, recebi, né, a notícia pelo rádio no dia de Iemanjá. Então, para mim, sempre tem essa deferência especial. Mas no 2 de julho a gente estudava com média 7. Né? Marcelo está aqui, que é mais novo, muito mais novo, a média 7. Então, a gente precisa desafiar, ao mesmo tempo que você acolhe, você desafia os nossos estudantes. E eu acho que aí nós vamos ter o salto que nós precisamos na área de ciência, tecnologia e inovação, meu caro Kiki, e superar esse falso debate da educação, desse debate sobre meu IDEB é melhor do que o seu, e aí vai nessa soma zero que termina perdendo todos. A Bahia merece, né, os nossos estudantes, a juventude negra, merece muito mais. Obrigado, senhor presidente. Alguém mais para fazer registro? César Leite? Sim. Vereador César Leite, para registro. Mais alguém? Obrigado, senhor presidente. Rapidamente,
Eu vim com um projeto de lei, né, de combate à cristofobia, entreguei a cada um dos vereadores, inclusive ao senhor, para que se faça uma leitura, né, apurada e que possa nos ajudar nesse combate, tá? Que seja discutido, um assunto muito importante no Brasil e no mundo, principalmente em Salvador. Então, eu conto com a colaboração de todos os vereadores para esse momento. Segundo ponto aí, um projeto que também demos entrada, que é o Cores de Salvador. Já existe o Morar Melhor. Morar Melhor faz a reforma e a modificação da casa de muitas pessoas aqui em Salvador. Tem ajudado bastante a vida de muitas pessoas em Salvador. E nós criamos o Cores de Salvador, que é exatamente a formação de pontos turísticos. Se você for no dique do Toró e ver as casas que contornam o dique, imagine se aquelas casas fossem reformadas de forma externa e pintadas de colorido, como é feito em Valparaíso, no Chile, como é feito em Santorini, como é feito em Peter Leids, em São Francisco, nos Estados Unidos. Então, seria a formação de um novo cartão postal. Pode ser feito no dique, pode ser feito no subúrbio. Então, eu tenho certeza que já existe o projeto Morar Melhor da reforma interna, senhor presidente. A reforma externa vai trazer beleza para a cidade, um novo ponto turístico e as pessoas com sua autoestima cada vez melhor. Esse é um projeto que demos entrada também e eu conto com o entendimento do nosso prefeito Bruno Reis para o desenvolvimento desse projeto tão bonito para Salvador. E para finalizar, meu amigo Santo não está aqui, mas o Jerônimo, governador do estado, que é o Forrest Gump, é o homem que mais corre na Bahia, é impressionante. Chega a imprensa, chega os servidores, o cara corre. Run, Forrest, run! E o cara vai correndo, né? Chegou hoje e disse em policlínica que o paciente, quando chega lá, faz check-out. Impressionante, faz check-out, senhor presidente. O check-in, eu acredito que seja no cemitério, porque a saúde da Bahia é tão deplorável que o governador não sabe falar check-up, ele fala check-out. Então, o check-in eu entendo que seja no cemitério. Obrigado a todos e vamos seguir agora para a Igreja São Francisco para acompanhar, infelizmente, o desastre que aconteceu lá e eu rogo a Deus que não tenha vítimas maiores. Obrigado. Para registro, vereador Omar Gordilho. Parabéns pelos projetos, 2 projetos, vereador, o projeto da cristofobia e o projeto, vai ficar conhecido como o seu projeto da pintada de Salvador, projeto Omar Gordilho. Boa tarde, colegas vereadores, a todos presentes aqui. Deixo aqui meu registro a nosso amigo Maurício, que está presidindo a sessão. Passo aqui para agradecer toda a votação que nós tivemos nesse pleito. Podem ter certeza que é com grande emoção que chego pela primeira vez para estar aqui falando para todos vocês. Nós que trabalhamos na área pública há mais de 12 anos, com muita dedicação, com muita luta, fomos candidatos em 2020, não conseguimos obter o êxito, mas sempre dando a nossa contribuição, nosso trabalho. Venho de uma família que já fez parte daqui da Câmara de Vereadores, meu tio Agenor Gordilho, meu pai que sempre trabalhou na gestão pública, e agora com certeza vamos poder contribuir ainda mais, não só por todos que votaram na gente, mas também para todas as pessoas daqui de Salvador. Podem ter certeza, meu líder, Kiki Bispo, que você tem um grande amigo aqui para estar junto nessa caminhada, nessa luta, nessa legislatura, com muita honra e dedicação. Com certeza desejo um sucesso a todos nesses próximos 4 anos. Parabéns, vereador Omar Gordilho. Com certeza será um grande mandato, como foi nosso querido amigo Agenor Gordilho, grande torcedor do Vitória. Alguém mais deseja a palavra? Então, declaro encerrado a sessão de hoje. Será provavelmente a instalação das comissões, que ainda o presidente, que está um pouco adoentado, irá mandar para a publicação ainda hoje, provavelmente amanhã. Mas ainda vai, depende do nosso presidente.
E aqui terminamos, né, mais uma sessão ordinária no plenário Cosme de Farias, onde alguns vereadores disputaram, aí, conversaram bastante, falaram de seus projetos e das ações que vão ser pleiteadas aqui em Salvador e também de algumas falas, né, que teve aqui com um pouco de descontentamento. Eu estou aqui com o vereador, né, Hamilton, ele que vai falar um pouquinho sobre o assunto. Qual é o seu assunto, Hamilton? Boa tarde, tudo bem? Eu vou falar, gostaria de conversar sobre a nossa escala 6x1, que fica à vontade, né? Então, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui, sendo ouvido pela TV Câmara, parabenizar vocês pelo excelente trabalho que vocês vêm realizando de informar as nossas comunidades, de transmitir, né, todos os debates que acontecem nessa casa. Isso é fundamental para que a população possa acompanhar. Dizer que uma das nossas pautas importantes, hoje eu gostaria de frisar sobre ela, que é uma movimentação que nós estamos fazendo e já apresentando projetos, né, contra a escala 6x1. O que é a escala 6x1? É a escala regular que é implementada em nosso país, onde os trabalhadores trabalham 6 dias e folgam 1. E nós, já há algum tempo, né, já existia um movimento, principalmente os trabalhadores, historicamente, sempre reivindicaram a redução da jornada de trabalho, porque nós consideramos que a redução da jornada do trabalho, ela permite que os trabalhadores possam, né, ter mais tempo para a sua vida social, cuidar das suas famílias, poder estudar, principalmente, tá? E não só, mais do que isso, é garantir o seu restabelecimento físico para o seu retorno ao trabalho, o que lhe garante também uma saúde mental, já que ele vai no convívio com a família, na oportunidade que ele tem de se relacionar socialmente, né, ele vai ter um bem-estar social muito mais assegurado. Nesse sentido, nós queremos nos congratular com a companheira Érica Hilton, que é a nossa liderança na bancada federal do PSOL, e que apresentou o projeto com o fim da escala 6x1 e que propõe a escala 4x3, porque significa dizer trabalhar 4 dias e folgar 3, sexta, sábado e domingo. Isso nós acreditamos. Por que nós estamos defendendo isso? Primeiro porque em alguns lugares você já trabalha, né, com escala menores. Então, por exemplo, aqui na Câmara, por exemplo, né, os vereadores trabalham em escala de 3x4. Percebeu a diferença? Ou seja, porque alguns setores têm mais privilégio do que para desenvolver o seu trabalho em melhores condições e outros não. Então, os trabalhadores estão querendo fazer esse debate. Nós também, o pessoal também apresentou esse projeto através do companheiro deputado Hilton Coelho na Assembleia Legislativa de Salvador. Nós estamos em articulação, né, com esse debate que está ocorrendo nacionalmente, apresentado pela deputada, né, Érica Hilton, mas eu acho que tudo só foi possível por causa de um companheiro nosso que se elegeu vereador pelo PSOL do Rio de Janeiro, o companheiro que eu me esqueci aqui. Nossa, se não lembrar do nome dele agora vai ser uma falha muito grande, mas a gente pode recuperar isso em outro momento. Mas vale lembrar que ele se elegeu nessa última eleição como os vereadores mais votados do PSOL do Rio de Janeiro, certo? E a pauta que ele desenvolveu na sua campanha... Não. Foi no Rio de Janeiro, Então, a pauta principal dele foi a questão da escala 6, o fim da escala 6x1, certo? E em torno de um movimento que ficou nacionalmente conhecido como Vida Além do Trabalho. Eu acho que essa experiência desenvolvida no Rio de Janeiro precisa ser generalizada, né, para todo o Brasil, porque o que nós estamos vendo, né, diferente da redução da jornada de trabalho, é a ampliação da jornada de trabalho. Então, nós encontramos pessoas trabalhando 12, 16 horas por dia, inclusive alguns que estão em situações invisíveis, como os trabalhadores, né, domésticos, os trabalhadores que estão em home office, porque você, né, está sob o seu trabalho, mas você está sob demanda, sob pressão de metas para serem cumpridas que as empresas passam. Embora você esteja em casa, mas você acaba perdendo o seu tempo, né, porque você precisa responder a essas metas e acaba, né, negligenciando a sua relação com a família, com a sua saúde, e com isso ocorre adoecimento. Portanto, o debate sobre a escala, do fim da escala 6x1, é um debate que nós queremos também fazer aqui nessa casa, porque eu acho que ela é de um grande apelo social e, com certeza, os trabalhadores de todo o Brasil e de Salvador vão nos acompanhar nesse debate. O senhor também trouxe aqui para casa, né, no debate, sobre o piso salarial dos professores, né? Jornada pedagógica já começou e, com ela, muitas demandas.
Com certeza, sem sombra de dúvida. Eu queria mandar um abraço para todos os meus colegas, professores e professoras que começaram o ano letivo nessa semana e que hoje aqui em Salvador foi a sua jornada pedagógica, particularmente os profissionais da educação de Salvador. E eu estive lá presente, levando a nossa mensagem de carinho, de apoio, agradecendo também, porque foi graças a esses companheiros que eu pude estar aqui, né? Foram votos que eles me conferiram, que me possibilitou chegar até aqui, e fui lá para dizer que missão dada é missão cumprida, e nós estamos fazendo isso, e por isso que nós apresentamos aqui, né, o nosso registro, né, da sua volta ao trabalho, do início do ano legislativo e das suas pautas tão importantes como, né, o pagamento do piso salarial aos professores, porque esses trabalhadores que estão sendo elogiados pelos resultados que a educação do município tem alcançado no último período, não estão sendo recompensados devidamente, né, por esse esforço gigantesco que eles têm feito, né, para melhorar a qualidade da nossa educação. Então, eu acho que aí nós fazemos um apelo ao prefeito, fazendo um apelo também a esta casa, principalmente ao presidente, né, e os demais vereadores, né, que este ano a gente consiga fazer um debate para garantir que esses companheiros de fato e companheiras possam, né, ter o seu trabalho profissional valorizado e respeito à dignidade do seu trabalho. Obrigada, vereador Hamilton Assis, pela sua fala aqui com a gente nessa TV Câmara no dia de hoje. Muito obrigada. Você também. E é isso, minha gente. Aqui vamos agora, né, conversar com Marta Rodrigues, ela que está aqui pertinho da gente, também que deu a palavra ali na plenária. Eu gostaria de saber, Marta, quais são suas reivindicações, né, nesse terceiro dia de trabalho aqui na Câmara de Vereadores. Boa tarde. Boa tarde. Pois é, a sessão está de muito debate, né? Isso é bom, porque a essência também do parlamento é debater, é conhecer, para a gente poder fiscalizar com segurança. E isso nós temos feito. Então, o que a gente tem, que já está aí na ordem do dia, é o carnaval. Porque as pessoas têm nos procurado ambulantes, cordeiros, catadoras, catadores. E muitas mulheres a gente sabe que são grávidas, que vão trabalhar para poder ganhar o seu dinheirinho ali. E as condições são subhumanas. Eu encontrei umas cordeiras que me disse que na reunião que teve que elas vão receber. É uma goiabinha, é um suquinho pequeno, e isso aí alimenta o quê? Vai dar para quem? E você segurar a corda é uma responsabilidade grande. Você ganha empurrão ali de quem está de fora, de quem está de dentro, e muito cheio, então a gente precisa tratar as coisas com dignidade para essas pessoas. E foi o que eu disse ali. Lá atrás, alguns anos atrás, nós fizemos esse debate aqui daquelas filas desumanas, que as pessoas às vezes dormiam até 2 dias, ficavam naquela fila. Então, a prefeitura ouviu, acatou a sugestão e hoje é tudo via internet. Então, melhorou, avança. Por isso que é importante a gente fazer a crítica, buscar construir essa caminhada. E no dia 2 de fevereiro, muitas ambulantes mulheres, eu fui procurada. Algumas que me conheciam, as outras chegaram próximo também e veio conversar, que não tinha recebido nada, que a cervejaria tem um monopólio, ninguém pode vender nada, que eles não tinham sombreiro, não tinham boné, não tinham protetor solar naquele sol que estava... Eu saí de lá meio-dia, mas o sol estava demais. E elas fazendo essa reivindicação, que é justa. Falei, isso já é um prenúncio para o carnaval, que pode ser ainda bem pior se não ter as condições. Então, a cervejaria tem um monopólio, mas não respeita as pessoas que trabalham para dar dignidade. As pessoas precisam, aí vai para poder ganhar o seu dinheiro, né? Mas numa condição dessa não tem como. Então, é cordeiro, é ambulante, catadoras, catadores, e que nós brigamos muito lá atrás, discutimos muito, apresentamos pauta em relação à creche, onde você deixar suas filhas ou filhos quando você vem trabalhar, que não dá para a mãe estar ali catando a latinha ou também vendendo, e seu filho ali ou debaixo coloca ali um pano e a criança fica ali. Então, isso também ainda não atende todo mundo, que é um número grande, mas já tem creches para atender. Então, a gente tem que fazer a festa, mas a festa que a gente acolhe e receba bem o turista, que é quem vem, é quem faz a economia também circular, mas também bem para o nosso povo. Senão, o carnaval não é de verdade.
Por isso que a gente está insistindo. E dia 2 vai ter audiência no Centro de Cultura, que é para a gente se debruçar com todos esses segmentos, com o CONCA, que é o Conselho do Carnaval, e ver como a gente mediar. Muito obrigada, Marta Rodrigues, mais uma vez. Ela que se faz presente hoje nesse terceiro dia também, né, de plenária, aí, de ordinário, de sessão ordinária, dentro do plenário Cosme de Farias, aqui de Salvador. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tá aí as reivindicações da nossa vereadora Marta Rodrigues e de outros vereadores, né, que passaram por aqui e alguns que falaram ali na plenária. Terminamos aqui mais uma sessão ordinária, mais uma transmissão ao vivo pela TV Câmara, canal 12.3 e Rádio Câmara 105.3. E fiquem aí com a nossa programação, porque tem muita coisa boa passando. Tudo bem? Então, uma boa tarde para vocês. TV Rádio Câmara é o lugar do cidadão e aqui a Câmara Municipal é a casa do povo. Uma boa tarde para vocês. Fiquem com a nossa programação.